Olá pessoal, sou Emerson Gomes e hoje estaremos vendo o processo de criação de runbooks, ou processos de automação do System Center 2012 Orchestrator. Então aqui pessoal, a gente pode ver um exemplo de um runbook, né, um fluxo criado. Neste caso, o que eu quis demonstrar aqui foi um processo de ativação de um usuário de auditoria, ou seja, muitas instituições financeiras acabam tendo que passar por auditorias externas. Daí o que acontece? Já tem os usuários criados, já tem um grupo de acesso criado. O que acontece é que eles desativam, né, esses usuários conforme a demanda passa e eles reaproveitam depois na próxima auditoria. Mas aí a gente para e pensa, pô, o analista de TI tem todo aquele trabalho de logar num AD, tá lá, não sabe às vezes a senha que foi atribuída, tem que fazer toda uma readequação, né? E leva muito tempo, né? Parece que não, mas leva um tempo. Então, ao invés de ele estar lá fazendo essas atividades que acabam não agregando muito ao negócio, ele pode estar, né, automatizando esse processo e trabalhando a partir da estratégia do negócio, né? Fazendo um projeto diferente que agregue um pouco mais de valor, né, no caso. Outra situação que a gente pode fazer com o processo, criando aí no Orchestrator, é que você consegue ter a parte de excelência, né? Então você definiu o processo, você constrói ele, você sabe que ele sempre vai ser executado corretamente, daquela maneira. Então para você auditar o processo em si é mais simples, você capturar logs acaba sendo mais fácil, então acaba tendo uma excelência no serviço prestado. E aí você consegue mitigar alguns erros, né, algumas falhas humanas, porque às vezes a gente esquece de um passo ou outro. Então você desenhando ele fica 100%. Aqui nesse exemplo, então, o que a gente vai fazer? A gente trabalhou com o Integration Pack do Active Directory e do System Center Service Manager, né, 2012. Então, aqui vai ser inicializado um incidente, né, para contabilizar lá nas atividades da área de TI. Depois a gente vai pegar, resetar a senha criada, a senha do usuário, e assim que o usuário logar, essa senha vai ser resetada pelo próprio usuário, é uma questão de segurança. E aí a gente vai ativar, né, a conta de usuário e depois a gente vai atribuir ele ao grupo que tem acesso aos diretórios e tudo mais. A gente vai atualizar esse chamado, né, esse incidente, finalizando ele, dando um status de resolução e depois a gente vai encerrar ele. Aqui, só para vocês verem um pouquinho melhor esse cenário, a gente tem aqui o usuário auditor, ele está desabilitado, porque o auditor já fez o processo dele de auditoria e foi embora e agora ele está voltando. Aqui a gente tem o grupo auditores, não tem ninguém. E aqui eu tenho o meu Service Manager, ó. Notem que estão todos os chamados encerrados. Então, a ideia é que seja aberto, inicializado um chamado automaticamente e todo esse processo seja feito de forma bastante transparente. Então, aqui eu criei o fluxo, né? Depois que a gente cria o fluxo, a gente pode testar ele com o Runbook Tester. E depois que a gente publicar, fazer o check-in dele, a gente pode visualizar ele na console web. Então, só para fazer um exemplo, aqui eu vou executar pelo Runbook Tester para você ver como é que o processo vai ser executado. Então aqui ele vai passar, né, de etapa em etapa que a gente criou, e aqui você consegue ver tudo que foi customizado. Veja que, notem que aqui eu atribuí o valor para impacto, urgência, origem, status, descrição do meu chamado. Aqui a credencial, qual que é o usuário que ele vai estar fazendo reset de senha, a parte de credencial do usuário, qual que vai ser o usuário que vai estar sendo ativado novamente, o grupo, né, que vai fazer parte, daí a gente vai passar por esse processo de novo. Então aqui para a gente testar, a gente executa pelo run e aí ele vai executando etapa a etapa. Então aqui ele já vai estar gerando um incidente. Aí ele já gerou o incidente. Então, se a gente vir no Service Manager, atualizar aqui a visualização dele, notem que o chamado já foi aberto, ó.
com status ativo, conforme a gente deixou lá configurado no nosso componente do Runbook, né? Deixa eu voltar lá pro Runbook Tester, ó. Veja que ele já passou por a maioria das etapas. Aqui, ó, encerrou. Então aqui ele já foi executado todo o processo. Então se a gente voltar aqui, ó, atualizando aqui a minha visualização de incidentes, ele vai apresentar já o incidente como encerrado, né? Aí, notem que todos os chamados estão todos encerrados. Então aí a gente notou que o processo foi executado. Então voltando lá para o meu Active Directory, atualizar aqui. Então o auditor ele foi habilitado novamente. E se eu entrar aqui no grupo, não, aqui, auditor. Isso aqui é um exemplo bastante simples, né? Aqui a gente poderia, por exemplo, estar agregando o que também? A construção de uma pasta, né, compartilhada. Então é mais para ilustrar o que a gente pode estar fazendo com o Orchestrator, né? Num exemplo bastante simples. Aqui vocês podem ver que a gente acabou nem adicionando a integração nativa entre o Orchestrator e o Service Manager, porque, por exemplo, você poderia estar disponibilizando esse recurso através. E aí é bastante bacana, porque aqui abrindo a parte de console web, a gente consegue ver os runbooks que a gente tem criado e tudo mais. Voltando à parte de integração, então a gente pode fornecer esse processo, esse pacote, né, digamos, automatizado através de um serviço, uma requisição de serviço do Service Manager, que acaba agilizando ainda mais o processo. Então, por exemplo, o usuário conecta, né, no portal web e tem lá um serviço que ele pode ser entregue para esse usuário, e ele chama, né, o Runbook do Orchestrator. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como é que faz essa integração e como é que a gente cria esses tipos de serviço para serem entregues, né, para os usuários. Bem, era isso que eu queria demonstrar hoje. Espero que tenham dado um exemplo de como poder aplicar os runbooks no nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. Até a próxima.